Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Em Nome Delas. Hoje vamos apresentar uma proposta que nasceu da preocupação com a vida, com a segurança e com a prevenção da violência contra a mulher. Criamos um programa de prevenção ao feminicídio. Ele compreende a autoproteção feminina, ou seja, a defesa pessoal, a educação preventiva e o monitoramento inteligente de medidas protetivas. Um projeto que une educação, prevenção, proteção, tecnologia e responsabilidade social. E aí, quando nós falamos em feminicídio, né, normalmente a gente pensa no ato final, quando é ceifada a vida. Mas existem algumas perguntas que deveriam ser feitas antes, né, para que fosse evitado chegar à violência extrema, né? Por exemplo, o que poderia ter sido feito antes de chegar a tal ato, né? Ou como a gente faz para identificar situações de risco? Como é que a gente faz para fortalecer uma mulher emocionalmente? Ou educar um homem para que ele não chegue a cometer tal crime? E até mesmo, como a gente poderia usar a tecnologia que é tão presente no nosso dia a dia para salvar vidas? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso, nós temos a presença da nossa advogada, doutora Shirley, da nossa psicóloga, doutora Idalina, e dos professores Eufrásio e Lorena. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. O nosso projeto, ele inclui 5 pilares principais. Primeiro, a defesa pessoal preventiva para mulheres, inteligência preventiva e identificação de riscos, educação emocional, orientação jurídica, educação para homens. E, além disso, nós propomos um sistema de tecnologia que já existe de monitoramento, porém, sendo mais aperfeiçoado com a rota de fuga. A ideia, ela é simples e central. Salvar vidas antes que a violência ela aconteça. Exatamente. E uma coisa importante que a gente quer deixar claro, né, e explícito aqui, é que esse projeto ele não incentiva confrontos, né? Ele incentiva a prevenção, a sobrevivência. A mulher, ela aprende a escapar, a pedir ajuda e a preservar a sua vida, muitas das vezes, né? E, mais uma vez, como diz a Cláudia, eu quero reforçar a ideia de que a prevenção é a nossa melhor defesa. Exatamente. E ele vai acontecer através da defesa pessoal que ocorrerá nas escolas, a partir do Fundamental 2. Nós teremos também essa defesa no ensino médio, nas universidades e nos locais de interação social, além da rota de fuga, que ocorrerá no sistema de monitoramento. Exatamente, né? E aí, para detalhar qual é a nossa proposta nesse projeto, é o seguinte, é uma proposta de defesa para meninas e mulheres, que acontecerá, como já foi dito, desde a base da educação, lá na educação básica, no 6º ano. E aí, para cada etapa, a gente tem uma proposta, né, uma metodologia diferente, né? Porque, como a gente já disse aqui, o objetivo é a defesa pessoal. Então, a gente não vai ensinar violência, a gente não vai criar lutadoras para sair atacando ninguém, né? Nós estamos formando meninas e mulheres que sejam capazes de se proteger e se desvencilhar de uma possível agressão, né? E a proposta é o seguinte, que no ensino fundamental, que compreende ali o ciclo 2, do 6º ao 9º ano,
Essas meninas, elas vão aprender algumas técnicas básicas de proteção, de prevenção de risco, de uma postura preventiva ou até mesmo de como pedir ajuda, né? Já no ensino médio, elas receberão um tratamento mais avançado, um treinamento, mais avançado de autoproteção, né? Para identificar relacionamentos tóxicos, abusivos e algumas técnicas de proteção. Já nas universidades, em praças públicas ou outros locais de interação social, elas vão ter, né, o treinamento de defesa mais avançado, né, capazes de se proteger de riscos reais, né? E mais uma vez, o nosso projeto não tem a intenção de criar confrontos, né? Ele tem como objetivo a sobrevivência. E essa importância da prevenção, isso é muito interessante, porque hoje as mulheres, elas estão com medo, principalmente essas mulheres que têm medidas protetivas, elas têm medo de que pode acontecer com elas, e elas não sabem como agir. Então, o projeto veio para que essa defesa pessoal passe a dar segurança a essa mulher, com essa complementação na questão da rota de fuga. Então, vamos conversar aqui com o professor Eufrásio. Eu queria saber, professor, o que significa a defesa pessoal? E o objeto de defesa pessoal é vencer uma luta ou criar uma oportunidade para a pessoa se defender? Primeiramente, a defesa pessoal, ela te vem a demonstrar caminhos e saídas, né? Logicamente que ela não vai vir ao confronto direto, mas ela vai te levar a ver situações aonde tu pode se desvencilhar daquilo da melhor forma. Dependendo do como te é ensinado, como te é passado certas coisas, tu aprende a identificar, como tu bem aprende a agir. A gente, na defesa pessoal, como já foi comentado, a gente não ensina a bater ou a brigar. A gente ensina a você identificar situações ao qual você tem que estar preparado para, se possível e se precisar, usar da força. Então, é uma força onde a gente, tanto eu no meu trabalho, que venho desde 2009, quando eu comecei a lecionar como professor de artes marciais e defesa pessoal, no caso jiu-jitsu, a luta livre e a defesa pessoal, eu sempre falo que às vezes você sair de perto de uma situação que você identificou que vai ser criado um momento difícil, é melhor do que se você resolver com uma pancada ou com algum tipo de agressão. E é isso que eu ensino aos meus alunos desde 2009. É isso que traz a mensagem da defesa pessoal, onde você pode se prevenir antes de agir. E, professor, podemos dizer que para isso há uma preparação emocional, porque se você vai se defender mediante uma situação de violência, esse equilíbrio emocional, ele é trabalhado junto à defesa pessoal? Sim, ele é preciso. O equilíbrio emocional é tudo. Já fui procurado várias vezes por mulheres recém-separadas que sofriam abusos de violência. E já chegaram para mim e, ao começarmos uma conversa, elas viriam até chorar, porque psicologicamente estavam abaladas. E eu tive primeiramente que trabalhar aquilo, porque como já foi até medida protetiva, elas já tinham, mas tinham medo do seu cônjuge ou do ex-cônjuge, de um tipo de aproximação. E até eu até chego até a brincar algumas vezes, eu falo, a partir quando iniciar o nosso tratamento, nosso treino, você vai entender psicologicamente que você não precisa temê-lo. Primeiramente, você vai entender que aquele medo que você tinha dele vai passar. Porque a arte marcial em si, ela fortalece não só o teu corpo, mas a tua mente. E a questão do lado psicológico, de eu trabalhar isso nas mulheres, já é uma coisa que eu me preocupo muito, porque já teve situações ao qual a pessoa já chegou para mim muito abalada, e ao decorrer do ensino, ao decorrer das aulas, essa pessoa se tornou tão fortalecida mentalmente e preparada fisicamente, que eu temia até pela reação dela no futuro, quando ela pensava em vingança. Porque na cabeça dela, ela tinha que aquele tipo de agressão iria acontecer, porque aquela agressão não aconteceu só com ela, e com parentes dela também. E eu tive que trabalhar muito isso na cabeça daquela pessoa.
para que ela não levasse aquele conhecimento que foi passado, tanto físico quanto mental, ela soubesse controlar aquilo, para na hora da ação, ela saber realmente o que fazer. Muito obrigada, professor. Professora Lorena, como a defesa pessoal mudou sua sensação de segurança no dia a dia? Quais são os maiores medos de mulheres quando chegam para treinar e como essas mulheres se sentem após aprender a técnica? Bem, eu posso me usar como exemplo? Deve. Por favor. Pronto. Eu vou me basear por mim. Teve outras meninas que já chegou a gente com situações parecidas com a minha, né? Que já sofreram abuso em questão física, familiar, escolar também. E também tem questão psicológica, né? E o que é que acontece? Eu sempre procurava treinar artes marciais, mas eu era proibida. Então, a minha mãe, na época, ela pagava aula de dança, só que eu ia lá e trocava por aula de artes marciais. No início, eu comecei a treinar taekwondo. E em 2009, acho que em agosto para setembro, foi quando o Eufrásio foi dar aula na academia onde eu treinava. E eu achava muito diferente, muito estranho. Só tinha homem, não tinha mulher. Pelo menos aonde ele treinava, porque ele foi o pioneiro lá na Jurema, né? Então, assim, eu achava muito estranho o pessoal se agarrando. Gente, que é isso? Eu tô acostumada a treinar só chutando, dando um murro, né? Porque na minha cabeça, se eu desse murro, tava resolvido e chutasse. Mas quando eu conheci, eu aprendi outras coisas, porque eu era muito agressiva, né? Pelo tudo que eu já tinha passado, então eu tinha muita coisa guardada, muita coisa reprimida dentro de mim, e eu não sabia como me expressar. E o que é que aconteceu? Tem gente que fala, Lorena, tu é muito forte, como é que tu conseguiu? Cara, a minha cabeça, eu tive que trabalhar ela ao longo dos anos, né? Pra mim poder ter um autocontrole. E assim, eu não tinha com outras artes marciais, eu vim aprender a ter quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Porque, assim, o pessoal chega numa academia ou vai praticar alguma arte marcial, já chega na intenção de querer devolver. Eu digo isso por mim mesma, de querer revidar o que aconteceu, o que passou, mas não é bem assim. Quando a gente passa a aprender as técnicas, os movimentos, começa, no caso do jiu-jitsu, é o hala, que a gente chama hala, que é quando a gente começa a lutar, a gente começa a ter um controle, né? Então, eu fui uma das primeiras meninas, já tinha uma senhora que treinava, mas em questão de ser mais jovem, eu era mais jovem da equipe. Ao longo dos anos, vai fazer 17 anos agora, em agosto, dia 27, foi quando a gente se conheceu. E eu passei esses anos inteiros tentando controlar. Então, assim, eu acho que eu cheguei a usar uma vez para defender minha mãe, né? Hoje em dia, quem é um agressor, infelizmente, faleceu, já perdoei, né? Até então, cuidei dele, mas eu tive que usar do que eu aprendi. Na hora foi questão de sobrevivência da minha mãe, porque ela ia ficando sem a mão, né? Então eu tive que usar, sim, da minha técnica para proteger, porque minha mãe, ela é totalmente, como é que eu posso falar? Ela é muito princesinha, né? E eu já sempre, como eu sempre gostei de artes marciais, pelo que ocorria dentro da minha própria casa, então eu tive que aprender a não só me proteger, mas proteger minha mãe, né? Hoje, graças a Deus, está tudo bem, está tudo ok. Então, assim, muitas meninas chegam para mim e eu conto a minha história. As meninas, sério, tu passou por isso? Cara, eu não acredito como é que tu foi forte. Eu tive que trabalhar por anos. Então, tem situações que acontecem comigo ou com outras meninas que são parecidas. Eu conto a minha história e as meninas falam assim, eu quero aprender, eu posso treinar. Eu vou te ensinar. Tem mulheres que não querem treinar com a gente ou não querem treinar no meio masculino, às vezes por receio. Geralmente, principalmente quem tem namorado ou esposo, já fica com receio, porque o marido é ciumento, ele não permite, porque vai se agarrar com fulano. Isso é uma mente totalmente machista. Mas, quando elas passam a pensar por si próprias, sem ter que depender emocionalmente dessas pessoas, elas começam a entender que o jiu-jitsu, de forma, é algo que ela pode agregar para a vida delas. Não só como pessoa em si, porque até então o que a gente aprende no jiu-jitsu, a gente leva para a vida da gente. Então, tudo é por etapa,
né? Então, assim, gente, tudo que a gente vai fazer é como se a gente estivesse começando a aprender a andar e a falar. É a mesma forma que a gente começa a fazer numa arte marcial. Então, assim, futuramente, se você precisar, use. Aí tem gente que fala, Lorena, mas a gente que é mulher não tem força para homem. Aí eu desminto. Não. A gente, mulher, aprendendo de forma técnica, táticas, a gente, mulher, consegue pensar mais rápido em muita coisa ao mesmo tempo do que o homem. Desculpa os homens, tá? Mas é verdade. A gente consegue. Então, assim, a gente consegue segurar um homem, sim, forte. Consegue. Se você tiver a técnica certa... É a habilidade, né? Exatamente. Se você tiver o treinamento específico e continuar persistindo naquele treinamento... Porque, assim, não adianta você treinar. Eu vou treinar só por treinar. Não, eu tenho que treinar porque lá na frente eu não sei o que vai acontecer. Então, eu vou precisar estar bem. Não só fisicamente, mas mentalmente. Porque eu tenho que estar preparada para aquilo. Porque eu já passei por situações. Então, assim, eu tive que dosar certas coisas, porque até perante a lei tem coisas que não é permitida, que é usado dentro do jiu-jitsu. A gente pode usar outros meios para não deixar sequelas, mas a gente tem formas legalmente de utilizar. Então, eu falo muito das meninas. Se acontecer, use a forma sim. É tanto que uma vez perdida, eu falo uma vez perdida porque quando eu tenho um tempo, eu consigo fazer um aulão com as meninas, ensino técnicas pro dia a dia. Eu não ensino pro jiu-jitsu, eu ensino pro dia a dia para elas aprenderem a se defender de situação de enforcamento, um puxa-arranque de cabelo, um possível chute, ou um murro. Então, assim, eu ensino para elas aprender a não ter que passar por situações. E eu sempre encorajo as meninas que eu vejo, vamos treinar, vamos fazer parte do time, vamos se exercitar, vamos trabalhar a cabeça. Então, assim, muitas delas, elas passam a treinar, né? Tanto que a gente tem um time bacana de meninas na equipe, né? Outras desistiram porque não é o meu, mas eu sempre que eu puder, se eles fizerem um aulão, eu sempre venho. Então, assim, eu acho que é algo bem bacana que muitas mulheres deveriam aprender a se defender. Não querer agredir, mas sim defender quando for preciso. Professora, começa com medo e termina com a segurança, sim, né? Sim, com certeza. Coisa boa. Mas aí eu queria saber, vou pegar aqui o fio da meada, mas e se essas técnicas forem usadas, né, de forma culposa, vamos dizer assim, né, doutora Shirley? Se eu, como aluna da doutora Lorena, aprendi essas técnicas de defesa pessoal, de técnicas do dia a dia, se eu usar de má fé e atacar pessoas ao invés de me defender, porque eu acredito que existe pessoas que tenham essa coragem, quais são as consequências jurídicas de um ato como esse? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, né, nesse podcast que é muito relevante, que traz muitas informações para as mulheres, né? Não só para as mulheres, mas tanto quanto os indivíduos em si, tanto o homem como a mulher. Olha, nesse caso, quando você pega a arte marcial e já utiliza, né, em excesso, você pode responder. Né, por uma lesão corporal e até mesmo com uma forma de ataque, né, um homicídio. Porque a defesa pessoal, ela dá aquele equilíbrio emocional. Você tem que utilizar para saber se defender do iminente agressão, né, e não utilizar em excesso. Porque quando utilizado em excesso, vai responder uma infração, um ato ilícito. Né? E isso vai ser identificado pelos laudos, né? Como foi, se excedeu, né, a uma proteção, a uma defesa pessoal, se essa defesa pessoal chegou a ser excedida, né, em relação àquela iminência, aquele perigo iminente. Vou até citar aqui o caso daquela moça em São Paulo, que o agressor entrou no seu apartamento, né, e ela conseguiu lutar com ele por 13 minutos, sem exceder. Ela conseguiu simplesmente se proteger do ataque dele e, com certeza, ela veio ali, emocionalmente, tentar não exceder, né, o limite que ela tem das lutas, mas sim tentar se proteger daquele ato do que ele ia cometer. E ela conseguiu, né, o controle emocional dela em relação a não exceder na luta, quanto
né, segurá-lo, né, desarmá-lo, Né? e se defender daquele ataque, que poderia ser brutal, né? Uma pessoa treinada, né? Porque ela usou muita inteligência para não se exceder, como a senhora falou. Porque assim, quando tu tem o conhecimento, quando tu exerce o poder sobre o conhecimento, principalmente numa arte de luta agarrada, que é o grappling, que a gente representa o grappling. O grappling é aquela toda luta agarrada, né? O jiu-jitsu, a luta livre esportiva e várias outras, você se utiliza muito do corpo a corpo, né? E quando tu aprende a imobilizar, a botar para dormir, algum tipo de torção no braço, numa perna, no ombro, no pescoço, nas costas, tu tem que exceder um certo controle, porque tu pode vir a lesionar, e a lesionar grave, né? Eu estava até usando as palavras da Lorena aqui, eu me lembrei do ensinamento que eu passei para ela, que eu sempre falava até para minhas alunas, que eu digo assim, para mim, toda mulher deveria treinar um jiu-jitsu ou uma luta livre, não sabe? Eu sempre falo isso. É porque, querendo ou não, é difícil dizer isso, que é encarado como machismo, mas o homem ele tem mais força que a mulher. Ele tem mais força. E até no mundo de hoje que a gente vive, existem muitos homens que se utilizam disso, não sabe? E o jiu-jitsu em si, ele foi criado para que o pequeno possa se defender do grande. Não é ganhar do grande, como algumas pessoas falam, mas a se defender. E como eu sempre falo para ela e falo para minhas alunas, por que mulher deveria treinar o jiu-jitsu e outras coisas? Porque mulher, ela aprende tudo melhor e mais rápido que o homem. E ela faz bem melhor. Essa mulher, para mim, aqui é um exemplo, um dos exemplos mais bem trabalhados, tanto fisicamente como emocionalmente. Ela me deu um trabalho bem grande para trabalhar a mente dela, pelo que ela já viveu, sabe? E professor, eu lutei 9 anos. Sim. Fiz boxe chinês, que hoje é a luta chamada Sandá. Né? Eu treinei muito tempo com o professor Marcelino Mendes, eu acredito que você conheça, que é do hall de lutas, né? Ele também é professor de Kung Fu. Foi presidente da Federação de Kung Fu do Estado do Ceará. Eu não sei se ainda é, porque foi há 9 anos atrás. E isso, para mim, foi muito relevante. Até o meu controle emocional, ao estresse. Isso é maravilhoso para a mulher. E principalmente quando a mulher já tem uma medida dessa. Conforme falou o professor Eufrásio, biologicamente o homem ele nasce, se não me engano, 13% a mais de fibra muscular. Ou seja, na questão da força, o homem ele sobrepõe a mulher. E a mulher, essa questão mais ela é mais analítica. Inteligência. Né? Então, no caso da defesa pessoal, ela vai agir com a sua habilidade, porque isso é muito favorável para ela, né? E professora Cláudia, na minha família, não sou eu. Tanto meu irmão, né, que ele é policial militar, ele luta também o jiu-jitsu, como a minha irmã, o marido e o filho. Né? Então, todos fazem esse treinamento. E eles, assim, são muito engajados nisso. Para o controle emocional é maravilhoso. Eu tiro isso pelo meu sobrinho, que tem 9 anos e já treina. Até mesmo para a parte dos estudos, para ele foi interessante. Muito bem. A gente está enfatizando muito essa questão do controle emocional que se adquire através da defesa pessoal. Então, eu vou perguntar à doutora Idalina o seguinte, reforçando o que nós estamos conversando aqui, a questão das escolas, por exemplo, vou dar o exemplo das escolas, que a menina, ela vem de uma estruturação familiar, né, não muito boa, onde ela possa ter uma violência, né, no seu temperamento. A questão da defesa pessoal, como trabalha o emocional, isso psicologicamente vai ser favorável para essas meninas, mulheres? Sim, Cláudia. Realmente, essa questão emocional ela é muito importante em todo o contexto, né? A gente entendemos dessa forma. E quando se tem esse indivíduo que ele já tem a tendência a ter um comportamento violento, é importante ser trabalhado, é importante ser identificado, né? De forma que a gente possa usar de forma correta, não é isso? E aí, a Lorena trouxe até o fato dela, relatou, né, que realmente ela era uma pessoa bem violenta, e às vezes é muito mais pelo que ela vivenciou na vida, né? Aquele meio que ela estava envolvida, e de repente ela começa a ter um comportamento violento. Mas esse comportamento, ele, de alguma forma, ele pode ser excluído, não é isso? A gente pode trabalhar de outra forma para que seja algo positivo. E eu acho que a luta, ela trabalha muito isso, né? Principalmente quando se tem disciplina.
E normalmente as lutas, elas trabalham muito essa questão de disciplina e entender até que ponto ele pode ir, o que é bom para ele, o que não é bom, o que é adequado. E dessa forma a gente vai trabalhando o contexto emocional também, né? Que eu acho que o mais importante é isso, porque não adianta eu saber práticas se eu não conseguir controlar aquilo que eu estou vivenciando, né? Porque prática muita gente sabe, mas até que ponto eu consigo ir ou não, né? E até que ponto isso é importante, né? E a Shirley também trouxe as consequências de um ato feito de forma incorreta. Então, eu vejo algo realmente, a questão emocional ela é muito importante. Então, quando a gente trabalha todo esse contexto conjunto, a gente tem bons resultados, não é isso? Professor Eufrásio, a gente já sabe, né, como falou a Lorena, que uma pessoa, que as mulheres, né, elas são mais fracas do que os homens, mas usando a técnica correta, ela consegue se defender, né? Mas eu gostaria, e todo mundo gostaria de saber, para uma defesa dessa pessoa, se ela usar uma técnica correta, ela consegue sair dessa defesa, e como é que acontece a evolução dessas aulas? Como é que acontece esse treinamento, né? Que a gente sabe que existe um treinamento, um ensinamento em relação ao controle emocional. Mas, e como é que acontece, né, a cada etapa dessas aulas, a questão do controle emocional? Sim. A gente sempre fala que a pessoa do menor físico, né, que tem maiores, tem pessoas pequenininhas, tem pessoas grandes, mas na nossa escola, na Ultron, a gente ensina muito isso. Primeiro, quando tu é menor fisicamente, tu não pode permitir que o grande chegue em determinadas situações. E ao decorrer do teu treino, tu é visto isso. Como prevenir determinadas situações? Sabe, um mata-leão, uma torção de braço. Como tu evita aquilo? Antes de chegar naquilo, tu já vai ter uma ação. Tu já vai saber identificar quando o teu agressor ou alguma pessoa do tipo te tocar. Tu entende com aquele toque até onde ele pode chegar e o que tu pode ser feito para evitar aquilo, não sabe? E ao decorrer do teu treino, vão se passando etapas, a gente chama de graduação, que tu vai entendendo mais e mais. Tu vai subindo um degrau e aquilo vai te fortalecendo. Como até a Lorena falou, até no ato do puxão de cabelo, que um possível agressor possa vir a fazer, né, vir a executar, você vai saber se desvencilhar daquilo. Não sabe? Você vai saber o momento certo de sair daquilo. Às vezes acontece muito um tipo de estrangulamento, alguma coisa daquele tipo. De também ensinado, mesmo com menos força física, a se desvencilhar. Eu tenho algumas alunas pequenininhas que vai fazer o rala, que a gente chama, com os marmanjos grandes, que você vê, rapaz, isso aí não é certo, sempre tem que ser estudada. A gente fala até isso. A Lorena, por exemplo, tem alguns homens na academia que tem, eu vou dizer isso aqui, viu? Tem alguns homens na UTO que tem receio de fazer um rala com ela, não sabe? O meu próprio sensei fala que ela é um pitbull, um cachorro pitbull. Ela é brava, ele fala dessa forma, carinhosamente, não sabe? E é muito legal. E pegando um pouco de carona no que ela falou sobre o ambiente violento, não sabe? Em 2017, nós fundamos a Ultron Jiu-Jitsu, onde a gente trabalhou dentro das periferias de Caucaia, trazendo as crianças, os adolescentes, toda aquela parte para o nosso lado. Porque, querendo ou não, em determinadas regiões existe muita violência, tanto dentro de casa quanto fora. E a gente viu os adolescentes já muito cedo envolvidos naquilo. E a mente envolvida apenas naquilo. E a gente trouxe para junto da Ultron essas crianças, né? A gente tem até fotos dos nossos treinos e tudo das crianças, e dando um caminho diferente. Dando um caminho. Teve um determinado tempo na nossa caminhada que nós tínhamos uma residência onde colocávamos as crianças para ter aulas completamente gratuitas lá, sabe? E com a evolução a gente acabou saindo um pouco daquele espaço que estava pequeno, e hoje se encontra na área CT lá, que é um ambiente lá, uma academia que a gente trabalha. Hoje a Lorena tem mais de 30 crianças lá já com ela, né? Eu tenho alguns adultos, tenho algumas crianças também, a gente continua com o nosso projeto. Eu formei alguns faixas pretas que dão uma aula, que tem seu projeto social também, com mais de 100 alunos, isso dentro da Caucaia, né? Isso dentro da Caucaia. Eu tenho a Leidiane, eu tenho o Ian, que ele também dá aula para esses jovens, não sabe? E isso é muito interessante, tirá-los daquela vivência de violência dentro da comunidade, em alguns setores, não falo todos, porque tem esses lugares excelentes que nós juremos ali, eu que moro ali desde os meus 7 anos, 8, eu sei disso, mas a gente sabe como é a periferia hoje,
Então, eles têm esse caminho, esse trabalho mental, se torna excelente, sabe? Principalmente na parte da adolescência. As meninas, muitas vezes a gente ia chamar a pessoa para treinar com a gente, tipo 10, 11 horas da noite, a gente via as crianças na esquina, em alguns setores lá, não sabe? E pelo contrário, a gente teve até algumas rejeições da gente ir na casa da pessoa e disse assim: ei, vamos trazer teu filho para o nosso projeto. Onde é teu projeto? Como é que é lá? Como funciona? O que vocês ensinam? De até um dado momento que eu dei uma resposta, não sei se considerada meio grosseira, que eu falei: tu prefere tua filha de 11 anos na esquina, envolvida completamente com coisa errada que tem lá, ou dentro do projeto social, aprendendo arte marcial, aonde vai dar um direcionamento diferente para ela, do que tu prefere lá na esquina onde eu não vou te cobrar R$1? Pelo contrário, a única coisa que a gente cobrava lá, nesse tempo, era estudo. A gente pedia para ver as provas, a presença na escola. Era isso que a gente pedia. Interessante. A gente pedia isso, era a única coisa que a gente pedia. Mas tinham pais que ainda ficavam receosos em ir. E a gente ficava: nossa, tá alguma coisa errada. Mas aquilo que vem daquilo, aquilo vem de berço, não sabe? A gente via muito isso. Aí quando tu dá oportunidade de mudança, a pessoa já se estranha. Mas depois que abraça, ela vê que a situação é completamente diferente. Que coisa boa. Professora Lorena, para esse caso, por exemplo, né, de mulheres que não são mais jovens e acham que, por exemplo, estão na minha idade, eu não vou ter essa capacidade de aprender, qual é o conselho que a professora dá para essas mulheres que acham que não têm a condição de aprender essa defesa? Na verdade, já é o oposto, tá? Na verdade, pela maturidade ao longo do tempo, eu acho que são até mais capazes do que as meninas que são mais novas, né? Até de se controlar, porque tem mais um tempo de vida. Mas eu sou velha, já chegaram para mim. Tem duas, né? Uma até já sofreu maus tratos pelo marido, mas graças a Deus foi resolvido. E ela falou assim: mas eu já sou muito velha, eu não consigo. Quem disse que tu não consegue? Ô, mulher, tu consegue levantar esses pesos todos aí, tu não acha que tu não consegue fazer isso aqui, que é uma coisa tão simples? Porque, assim, quem vê de fora, olhando assim, quando a gente começa, a gente acha que é bem difícil. Realmente é um pouquinho no início, para quem não entende. Mas, com o decorrer do tempo, vai tirando de letra. Então, assim, eu sempre falo para as meninas: gente, não importa a idade. É tanto que tem campeonato, se você for pesquisar, campeonato de jiu-jitsu, tem a parte que é Master 1, 2 e 3. E Sênior 1, 2 e 3. Tem um 4, né? Que é já para mais de 60 anos. Gente, se vocês verem, tem umas coroas, com todo respeito, porque eu também já estou me enquadrando neste, tá? Que eu não sou tão nova. Que você olha assim: meu irmão, como é que pode? Tu fica besta quando tu vê as coroas lutando. E que participam. Sim, e muito. E muito. Legal. Você olha assim para ela, você fala assim: gente, como é que pode que essa mulher fez isso? E cadê a artrose? Não tem. Por quê? Porque elas procuram, sabe, treinar, movimentar. Então, isso eu acho muito bacana. Por exemplo, eu não cheguei a conhecer, mas é a mestre dele de kickbox. Eu fiquei muito besta. Gente, é uma coroa. Ela deve ter uns 50 e pouco, 60 anos por aí. Maravilhosa. Gente, ela dá chute e murro que eu fiquei besta. Dando em marmanjo, que nem esse daqui. Tá entendendo? Ele ficou besta com ela. O chute da mulher vai na cabeça. Então, assim, não quer dizer idade. Quanto mais novo a gente começa, é bom, porque a gente vai aprender ao decorrer do tempo. Mas não tem limite de idade. Você tá me entendendo? Uhum. Então, assim, tem limite. Não tem. Por exemplo, eu dou aula a partir de 6 anos de idade. Pra criança, a minha turma é bastante animada. E tem mãezinha que fica lá fora: ei, eu posso treinar? Vem no horário das 9, dá certo pra você treinar. Mas dá pra mim? Dá sim, venha. Então, assim, não tem limite de idade. Treine, procure uma boa equipe, um bom professor, pesquise primeiro antes de qualquer outra coisa, porque hoje em dia tem muita gente que se aproveita, né? Então, antes de você procurar qualquer equipe para treinar, você tem que pesquisar sobre o professor, pesquisar sobre aquela equipe, dar uma sondada antes de você treinar, para a eventualidade de qualquer outra coisa lá na frente. Uhum. Porque sempre a gente sempre está segura num local. É um local que a gente também acaba, querendo ou não, por passar tanto tempo com aquelas pessoas, se formam família. Questão ética e profissional. Exatamente. Então,
Agora a gente queria apresentar uma outra proposta do projeto, que é o sistema de monitoramento com uma rota de fuga. Atualmente já existe um sistema de monitoramento para mulheres que vivem sob uma medida protetiva, né? Só que acontece da seguinte maneira: ele tem um dispositivo onde mostra um raio de 800, 500 e 300 metros, onde vai alarmando e o alarme vai ficando cada vez mais intenso de acordo com a proximidade. Porém, por conta da lei de proteção de dados, eles não sabem a localização exata um do outro. Sabe que está próximo, mas não sabe que direção vem. Norte, sul, leste, oeste, se está na rua paralela ou, sei lá, no mesmo bairro. E a gente, sabendo disso, a gente tem uma proposta no projeto que é a rota de fuga para a vítima, né? Que acontece da seguinte maneira: quando a vítima recebe esse alerta de proximidade, né? Até mesmo agora eu esqueci, o agressor, o sistema de monitoramento vai enviar para o dispositivo da vítima uma rota de fuga onde ela deve seguir o oposto dele. Então, é como se, por exemplo, ele está numa rua, ela vai receber no dispositivo uma rota onde ela vai para o sentido contrário de onde ela está, certo? É uma maneira de proteção para os dois, né? Porque não vai acontecer um encontro ao acaso. Não vai ter uma desculpa de dizer, eu me aproximei dele, mas eu não sabia que ele estava nessa direção, né? É uma proteção tanto para o homem, né, como para a mulher. Ela não vai ter a chance de acontecer um encontro por acaso, né? Uma perseguição reversa, a gente diz assim. Isso é muito importante, né? Porque você vai evitar dessa mulher chegar próximo a esse homem, porque ela vai estar orientada. Não é isso, Rafael? Exatamente. Então, ela não vai ter como se defender. Ela sabe que ela não pode ir. Se ela for, ela está mal intencionada. E é por isso, doutora Shirley, que eu queria saber do ponto jurídico, né, em relação à proteção da mulher. Qual seria, né, que eu gostaria que a senhora explanasse para a gente, as vantagens de ter essa rota de fuga? Seria uma proteção também para o homem, né? Aquele que age de boa fé, como para a mulher que também está querendo fugir de um agressor. A rota de fuga, ela veio elencar um plus a mais na Lei Maria da Penha, a essa proteção. Por quê? Porque se ela recebe a localização do agressor que está próximo e uma localização precisa e caminham para uma rota de fuga contrária, está alertando tanto a ela para não se aproximar do agressor, quanto para ele, né? Porque tem mulheres que possa ser que tenham má intenção de prejudicar o homem, né? Mesmo tendo a medida protetiva. Ela quer prejudicar o homem e vai ao encontro da pessoa. E aquilo ali vai ficar elencado, né? Para ver que ela está mal intencionada, não o homem, porque tem um homem que está respondendo direitinho e não quer aproximação. Mas ela não vai receber a localização. Ela recebe só a rota de fuga. Ela recebe só a rota de fuga. Então, quer dizer, ali também vai identificar quando ela não está cumprindo a rota de fuga, não vai? Vai. Então, aí dali vai dar para ver quando a mulher está com má intenção, né? Que ela está agindo de má fé, não está respeitando, né, as medidas protetivas que ela mesma, né, pediu à justiça. E né? A gente pode dizer que esse homem está sendo esse homem de boa fé, né? Que está na medida protetiva, mas ele quer cumprir, ele não quer se aproximar dela. E a partir do momento que ela tem essa identificação que a rota tem que ser contrária e ela se aproxima, esse homem está sendo protegido, não é isso, doutora? Isso, ele está sendo protegido, sim. Porque em diversos casos, Maria da Penha, tem muitas mulheres que querem, mesmo procurando o judiciário para entrar com a medida protetiva, primeiro a delegacia, depois que vira um processo, elas querem essa medida, mas tem mulher ainda que quer se aproximar, né? Quer prejudicar, né? Porque eu já vi casos disso, mulheres que ainda gostam, né? A maioria dos casos são mulheres que ainda gostam. E aí acontece de prejudicar o próprio ofensor, né? Porque ela vai de encontro. E aí, muitas vezes, acontece o que não é viável, né? Muito obrigada. Então, vamos para a doutora Idalina. Do ponto de vista psicológico, qual o impacto para uma mulher
que possui a medida protetiva, sabe que poderá ser alertada dessa rota de fuga contrária, qual é a sensação que essa mulher vai ter? Vai reduzir o medo, a ansiedade, essa sensação constante de insegurança? Pronto. Vai trazer uma confiança, né, na verdade, e uma segurança de entender que eu posso sair daquela situação, né? Porque muitas das vezes as mulheres, quando elas vivem nessa medida protetiva, elas vivem constantemente com esse medo. Eu posso encontrar, eu posso sair, o que é que eu posso fazer, né? Tem esse receio muito grande. Aonde é que eu vou? Será que ele pode estar lá? Será que ele vai me encontrar? O que é que vai acontecer? Então, quando ela tem esse dispositivo, ela consegue prever, né? Eu não posso por tal caminho porque eu posso encontrar fulano. Então, eu consigo ter uma confiança, entender que eu posso andar tranquilamente porque, de alguma forma, alguém vai me alertar. Alguém vai me dizer onde eu posso, onde eu não posso ir, né? E isso é algo positivo, bastante positivo, né? Para quem já vive com esse receio, com esse medo, é algo que, digamos que libertador, né? Porque a gente, como mulher, a gente sabe, né, como é arriscado, né? Principalmente a gente como mulher, a gente tem dias que a gente não sabe qual o caminho que a gente pode ir, a gente não sabe qual é a entrada que a gente entra, né? E, tipo, tem caminhos, eu não posso ir por aqui, eu tenho que ir por aqui, então... É muito importante essa confiança, né, gente? Principalmente a gente como mulher, porque é tantos medos, né, diante de uma situação, de uma sociedade que às vezes nos traz tanto esse perigo, não é isso? E a gente sabe que, apesar de já existir esse sistema de monitoramento, né, as mulheres ainda vivem esse constante medo. E essa questão da rota, ela é importante por quê? Porque, apesar de ter esse monitoramento, às vezes não dá tempo de uma viatura chegar, da polícia. A rota é a defesa mais rápida, né? Porque, por exemplo, o agressor está chegando e possivelmente ele vai chegar antes da polícia, porque aqui quem tem uma viatura, um posto policial, onde ela possa pedir ajuda, ele pode chegar primeiro. E tendo essa rota, ela vai conseguir se distanciar e procurar ajuda antes que ele se aproxime. A defesa pessoal, ela pode prevenir tragédias, né? E então, baseado em tudo que a gente apresentou aqui, né, a ideia de implementar essas aulas na escola, nas universidades, eu gostaria que o senhor desse o seu alvará de qual é a importância desse ensinamento desde a educação básica até a vida adulta. Para mim é muito interessante desde a educação básica. Eu sempre falei para minha esposa que seria excelente se no nosso país, eu falo no país porque fora já existe, de ter essa matéria nas escolas da defesa pessoal, ou o jiu-jitsu ou a luta livre. Eu falo dos dois porque para mim o que abrange mais a defesa pessoal é o jiu-jitsu e a luta livre, devido à sua eficácia, à sua eficiência, não sabe? Para mim seria muito, eu confesso, prazeroso. Eu que venho desde ali 99 nessa caminhada. Em 2009 eu comecei a dar aula, como eu falei para vocês no começo. Ver alguém com uma estrada tão longa como a minha, outros que têm uma estrada maior do que a minha, isso na escola seria muito interessante. Então, aprender a trabalhar o psicológico das crianças, dos adolescentes, para eles se tornarem adultos melhores, pessoas melhores, não sabe? Porque eu aprendi muita coisa dentro do jiu-jitsu, principalmente a raciocinar, a pensar, a tomar decisões certas. O esporte me amadureceu muito como pessoa, porque eu também já fui um adolescente problemático. Eu comecei com 17 anos, né, no ramo da luta, mas fui um adolescente muito problemático. E o esporte em si mudou radicalmente a minha forma de agir e de pensar. E com isso veio vários atributos, né? Me veio a Ultron, que junto com a Olena a gente afundou em 2017, afincou na Jurema ali a nossa Ultron, que eu levei eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu levei o jiu-jitsu para a Jurema, porque não tinha, eu era um faixa roxa no tempo, era novidade, jiu-jitsu lá na Jurema eu levei, e graças a Deus muitas pessoas boas se agregaram a mim. Isso me evoluiu muito como pessoa. E seria muito interessante isso, começar desde o berço ali, eu falo. Desde o berço nas escolas, essa matéria, não sabe? E te preparar muito para a tua vida, até para identificar certas situações, como a senhora mesmo falou. E não apenas identificar, mas saber resolver e, principalmente, fugir de certas situações. Porque não é simplesmente chegar e resolver com a força bruta, ou com a imobilização, ou com a torção, ou com a queda, que é aquilo que se ensina basicamente no jiu-jitsu, na luta livre. Mas tu saber raciocinar e saber entender que
eu ir embora, que é melhor do que eu ficar e agir. Entende? Para mim seria muito, mas muito interessante vê-los nas escolas, desde o começo. Sim, sim. Em um país em que o feminicídio tem uma crescente, né? Tem assolado o nosso Brasil. Eu gostaria que você, Lorena, dissesse para a gente aqui uma mensagem de conscientização para essas mulheres, porque a gente sabe que na maioria dos casos de feminicídio, as vítimas elas são pegadas de surpresa. E se elas tivessem, né, uma técnica de defesa pessoal, a gente poderia evitar ou diminuir muito esses dados alarmantes do Brasil. Então, qual frase, qual ideia de conscientização para essas mulheres você deixa para que elas busquem a defesa pessoal? Bem, no caso, para as meninas, primeiro de tudo, antes de se relacionar, pesquisar, puxar o CPF, né? Que é o principal, que eu acho que se todo mundo, acho que no geral, se puxasse desde o início a ficha, né? Eu acho que já é de grande ajuda, né? A outra seria procurar praticar um esporte, né? Independentemente, seja jiu-jitsu, luta livre, muay thai, capoeira, enfim. Mas sempre focar, né? E porque assim, com o decorrer do tempo vai começar a aprender. E assim, se já é uma pessoa que você já conhece ou alguém já sabe que não é uma pessoa legal, então é melhor nem se relacionar para não ter problemas futuros, né? A gente já precaver já de distância. Ou então, se você olha assim, aquele ciúme em excesso, porque sempre tem a demonstração, que tu não pode, tu aquilo, tu não pode, então tu já isola, né? Porque aquela acha que é dono, né, da gente, e não é bem assim. Então, assim, se você cortar desde o início, futuramente não vai ter problemas, né? Eu digo assim porque foi, infelizmente, o que aconteceu na minha infância até a parte da minha vida adulta. Então, eu vi muito isso, né? Então, assim, eu falo no geral, antes de se relacionar, não é porque tem um rosto bonito, ou porque tem uma fala bonita, ou porque se veste bem, não quer dizer que aquela pessoa é boa. Da mesma forma, não é porque tem um rosto não tão agradável, não se veste tão bem, também não vai ser uma boa pessoa. Então, você tem que conhecer primeiro, né? Pesquisar direitinho para poder se relacionar. E se vocês não se sentirem confortável, encerra. E cada um para o seu lado, que é bom evitar problemas futuros. Que bom. Queremos agradecer a participação de todos. Obrigada. Um conhecimento muito enriquecedor, que fez uma alusão do que realmente veio essa programação, esse projeto de lei, né, que nós queremos que seja realmente um projeto de lei. Aprovado, defesa, né? Aprovado, se Deus quiser. A defesa pessoal para as mulheres, a questão do monitoramento, com esse acréscimo da rota de fuga, pois no Brasil nós temos 4 mulheres morrendo ao dia, a nível de estado são 8. O feminicídio, ele tem assolado a nossa sociedade. Uma mãe, uma filha, uma tia, uma mulher que presta serviço à sociedade, está sendo ceifada a sua vida. Nós queremos, com esse projeto, que haja a prevenção para que isso não aconteça, porque a vida é o nosso bem maior. E o nosso projeto, ele se preocupa também com esse homem, né? A gente deixa esse recado para o homem. Não é porque você é bipolar, não é porque você é narcisista, e a gente rotula você e diz que não tem jeito. Não, tem. Quando a gente quer, a gente muda. Tem tratamento para isso. Nós temos uma equipe, analista comportamental, psicólogo, advogado, que está à sua disposição para que você, homem, tome a decisão correta, não mate. A sua família também sofre, a sua mãe, a sua irmã, um amigo, e você, além disso, além de virar um assassino, você está destruindo não só a sua vida, está destruindo a vida dessa mulher, está destruindo a sua vida, está destruindo a vida de famílias, a família dela e a sua família também. Então,
procure ajuda. O canal Em Nome Delas, ele é um grito de alerta, ele é um gesto de amor e um convite à mudança. E para encerrar, nós fazemos um alerta, um pedido de apoio aos nossos governantes, prefeitos, que queiram conhecer o nosso projeto, que avaliem as propostas, dialoguem conosco e contribuam para que ele seja efetivado. Porque o combate ao feminicídio, ele exige união. E quando uma vida é preservada, a sociedade toda vence. O canal Em Nome Delas está aqui para escutar você. E para você que assistiu até aqui, faço o convite de que você compartilhe, comente, deixe sua opinião e ajude o algoritmo a levar essa mensagem para quem precisa ouvi-la. Ai, deu certo.